Estamos aqui com o nosso terceiro bloco, né, já o último bloco, e assim, bastante interativo hoje, e nós ficamos com uma pergunta para o Dr. Wilde, né? Nós estamos falando sobre essa pandemia que é o diabetes e a Covid-19. E a última pergunta que ficou no segundo bloco foi a seguinte: como o isolamento pode afetar a saúde do paciente com diabetes? E quais os efeitos psicológicos, né, que são causados? Essa pergunta foi feita lá através do fórum, no nosso aplicativo Missão Saúde, né, que você pode estar aí baixando agora através da Aline. A Aline que fez essa pergunta, tá, doutor? Que bom que o pessoal está indo no fórum lançar as perguntas, né? Continue assim, a gente fica muito feliz. Bem, Aline, o isolamento, ele traz ansiedade para as pessoas, tá? As pessoas, quando ficam mais ansiosas, elas tendem a comer mais. E, principalmente, preferir alimentos específicos, alimentos que saciam o desejo, carboidratos e açúcares, tá? Então, o fato de só ficar ansioso, por si só, já aumenta a glicose no sangue. A gente sabe que quando o paciente, quando você que tem diabetes, fica nervoso, ansioso, estressado, você aumenta alguns hormônios, entre eles o cortisol. E esse cortisol, ele é capaz de aumentar seu açúcar no sangue. Então, é fundamental que você tente ter estratégias de controle de ansiedade na sua casa. O outro é a consequência dessa ansiedade, que te faz comer mais. E uma tarefinha, uma ferramenta bem interessante e simples, eu sempre digo, se você sabe que um produto faz mal para você, então não compre ele, deixe ele no supermercado. Leve para sua casa o que você sabe que faz bem para você. Agora, Wilde, falamos de classificação de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, de gestação pré-gestacional. Nesse momento de pandemia, tem diferença, um risco, as complicações do paciente que tem diabetes tipo 1 para o paciente que tem diabetes tipo 2? Existe? Algum deles tem a diferença de complicações nessa pandemia em relação ao Covid? Jeová, é assim, não existe diferença de gravidade se o indivíduo que tem diabetes contraiu o coronavírus, baseado no tipo do diabetes, tá? O que a gente sabe é que as crianças com diabetes tipo 1, elas têm se comportado muito bem quando diante de infecção de coronavírus, principalmente as crianças com controle de glicemia melhor, tá? Crianças controladas, mas elas têm passado bem. Os adultos com diabetes tipo 2, tá? Desde que estejam controlados, é esse que tem a melhor resposta diante do coronavírus. Então, não é a questão da diferença em si do tipo do diabetes, mas o que está fazendo realmente o diferencial é como o diabetes está no momento em que o paciente adquire o coronavírus. Tem uma pergunta aqui também que foi realizada lá no fórum pela Josiane, que é o seguinte: qual procedimento deve ser feito se uma pessoa diabetes tipo 2 contrair a Covid-19? O procedimento é seguir o fluxograma do município, né? Então, se ela identifica que ela tem sintomatologia, os sintomas do coronavírus, ela vai procurar uma referência na cidade, tá? Para saber se realmente ela tem o coronavírus, e o que ela precisa fazer redobrar a atenção nos cuidados com o diabetes. Uma vez que descobriu que está com coronavírus, se ela é paciente usuária de insulina, ela vai aplicar as insulinas na hora certa, e você que tem diabetes precisa também monitorar mais vezes a glicemia, que é a sua exame que na ponta do dedo, para conhecer e monitorar como é que está seu diabetes. Então, um momento para você que tem diabetes é um momento para reforçar, né, o seu cuidado na alimentação, na automonitorização de glicose, naquela pontinha de dedo que você vai fazer mais vezes nessa temporada, e, principalmente, tomar seus medicamentos na hora certa. Então, eu acho que a mensagem é redobrar a atenção. Agora, uma pergunta que tem sido particularmente aumentado nesse momento. Pacientes que já sabem, já têm diabetes
e que são profissionais da área de saúde. Eles podem requerer, eles têm direito de requerer licença. Como é que está sendo a orientação agora? Eu recebi algumas demandas dessa, Jeová, de colegas médicos ou colegas que trabalham na área da saúde que têm diabetes e que o diabetes como a gente sabe, a gente está comentando isso aqui. O diabetes é um fator, onde há o aumento de desenvolvimento, faz parte do grupo de risco para desenvolver a forma grave. Agora, você imagina esse profissional exposto, atendendo a nossa população, a chance que ele tem de se contaminar é grande. Então, o que a gente recomenda através de um atestado é que esse profissional da área da saúde, que faça parte do grupo de risco, que tem diabetes ou qualquer outra doença que possa comprometer o estado imunológico dele, é que ele possa ser afastado. Afinal, ele tem a chance de desenvolver a forma grave. Então, dar a chance, dar a vez para colegas que têm uma imunidade competente, boa, e afastar esse colega, né, talvez para o bastidor, para uma outra área, mas não para a área de frente, ali no atendimento, onde eles fazem um atendimento ali aos pacientes com coronavírus. Isso independente de estar compensado ou descompensado o diabetes. A orientação é para que ele seja afastado mesmo. Você imagina que são múltiplos fatores, né? Quando a gente diz assim, você precisa controlar seu diabetes, e aí a gente tem um fator emocional que a gente falou ainda há pouco sobre ansiedade. Você imagina o que é isso na cabeça de um profissional de saúde, tá? Atender o grupo, atender as pessoas que sabidamente têm coronavírus, voltar para casa, depois de voltar para trabalhar, e ele sabe que tem diabetes. Certamente esse profissional vai ter uma carga emocional muito grande, e a possibilidade dele descompensar, ou seja, de elevar o diabetes é grande. Então, a gente não vai aventurar isso. Por conta da carga emocional, do contexto que ele está vivendo, existe uma chance ali de descompensar e a gente prefere afastar esse colega de trabalho. Seguindo esse raciocínio, tem a seguinte pergunta aqui. Tenho diabetes tipo 1 e minha esposa, meu companheiro, né, minha companheira, trabalha como enfermeiro. Devo evitar o contato com ele? É uma pessoa com a mesma chance de transmissão como qualquer um? É uma pergunta aí, Eu entendi. É assim, o que a gente recomenda, se esse parceiro ele trabalha na linha de frente com pacientes que realmente têm coronavírus e vai voltar para casa e encontrar alguém que tem diabetes ou qualquer outra pessoa que faça parte do grupo de risco, um idoso sequelado de AVC, alguém que esteja em quimioterapia, então a gente recomenda que esse indivíduo, enquanto está na linha de frente atendendo, sendo ali um contactante ali com o paciente que tem Covid, que fique afastado nesse período, né? Preserve o ente querido separado e fique ali na sua quarentena até tudo isso passar. É sábio nesse momento fazer isso. Agora, assim, nesse momento, o pessoal que está em isolamento, que está na quarentena, que desenvolveu alguns quadros de ansiedade, algum outro transtorno, é prejudicial para o diabetes? Complica o diabetes nesse momento? Qual o alerta que o pessoal deve ter? É assim, Jová, não só a ansiedade, ela não só descompensa o diabetes, mas como ela descompensa uma série de outras doenças, tá? Então, inclusive, a gente tem pacientes que têm a sintomatologia do coronavírus, né? Então, ele sente febre, sensação de febre, falta de ar, por toda essa notícia que está chegando. Então, o que a gente orienta é que você desligue um pouco a TV, tá? E em alguns momentos você está sendo sobrecarregado de notícias sobre o Covid, procure aproveitar a família nesse momento, a ter atividades de relaxamento, isso é importante. A gente sabe que o transtorno de ansiedade, ou ansiedade gerada nesse momento, pode gerar uma série de distúrbios metabólicos, tá? Então, é muito importante, não só o diabetes, tá, Jeová? A ter esse controle do emocional e a criar alternativas aí. Os psicólogos orientam muito bem isso aí, para o que fazer em casa nesse momento. Agora, se falando em fica em casa, em quarentena, tem uma ligação direta com o sedentarismo? Obrigatoriamente, quem está em casa vai partir para o sedentarismo ou tem opções, tem instruções de atividade ou alguma instrução que
atuo como endocrinologista, pode dar. Sabemos que ficar em casa, não tem academias, estão fechadas as academias, até as praças públicas onde tem aparelhos de academia estão, nesse momento, desativadas. É a mesma coisa, sedentarismo e quarentena? Não, isso não é sinônimo. Você pode fazer exercício em casa. A gente, nessa pandemia do corona, não a pandemia do diabetes, que a gente já vivencia ela há muito tempo, a do coronavírus, a gente evoluiu em algumas coisas, né? A gente percebe que as redes sociais estão chovendo de lives. E a gente pode selecionar algumas lives como instrução, alguns vídeos instrutivos para a gente. Então, lá a gente tem vídeos de nutricionistas falando de diabetes, você tem vários portais aí sérios de diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Juvenil de Diabetes. Você pode acessar esses portais e ter acesso a uma série de instruções, tanto no quesito de alimentação, Jeová, quanto na questão do exercício físico. Tá? E aí você pode ter exercício físico em casa, sem até ferramentas. O próprio corpo você consegue fazer exercícios ali, uma questão de meia hora ao dia, já é o suficiente para desinflamar você. Uma informação muito importante nesse momento, fala que obesidade, diabetes é fator de risco para coronavírus, mas o que é que eu posso fazer nesse momento? Eu não vou deixar de ser obeso nesse momento, mas a gente sabe que quando você começa a fazer uma alimentação saudável e que você perde um pouquinho de peso, você já desinflamou. Você reduziu aquela cascata inflamatória, né? Você consegue melhorar a sua imunidade em um tempo curto. Você consegue diminuir o seu grau de inflamação. Então, qualquer exercício que você faça, e dieta e mudança na alimentação, já é importante sim para você. Tem uma meta na atividade física, mesmo no domicílio, a ser alcançada, de tempo, por exemplo, semanal? É muito subjetivo isso, né? A gente tem que avaliar quem estava fazendo exercício, quem não estava, mas uma regra é simples, 30 minutos no dia, 150 minutos na semana, tá? De atividades, quem não fazia atividades, começar com uma atividade leve, tá? Mas o mais importante é não deixar de fazer exercício, tá? Você pode até lavar um carro, fazer varrer o quintal, não deixar de ter atividades, ficar o dia inteiro. Lavar a louça para a mulher, né? Excelente, está valendo, né? É uma Limpar atividade. a casa, arrumar as coisas lá para a mulher, também é bom, né? Não programada, está valendo, né? Está se movimentando. Tudo isso é válido, né? Pegar a toalha de cima da cama, isso é interessante, cama, né? com Essas certeza. atividades Pintar assim. a parede, né? Eu acho que é bem interessante. Eu gostei dessas atividades aí que o senhor colocou, ó. Com certeza. Mas assim, tinha que ser algo contínuo, assim, né? Não só agora na quarentena, mas algo assim, né? Mais contínuo do dia a dia, não deixar a toalha em cima da cama, né? É um recado assim que eu estou dando para alguns companheiros por aí de plantão, tá? E aí vem uma pergunta aqui logo em seguida, se o pré-diabético ele é classificado, né, como alguém assim que está no grupo de risco? Não. Ele está com uma glicose levemente alterada, tá? Mas ele tem uma condição ainda de pouco tempo, ele não tem complicações crônicas, né, do diabetes em si, mas ele tem que se cuidar, porque esse pré-diabetes, se ele exagera nessa temporada agora, que ele está parado em casa, sedentário, né, sem fazer exercício, comendo errado, ele pode evoluir para um diabetes e aumentar a glicemia. Então, vamos dizer, você que já tinha pré-diabetes, aí foi para casa, está ansioso, comendo muito e sedentário, a possibilidade nesse momento de você, com o fator ansiedade, elevar sua glicose, ela é maior. E aí você pode ficar diabético, diabetes tipo 2. E aí, descompensando, você passa a ser parte do grupo de risco. Então, é hora de todo mundo redobrar a atenção aí em casa. Agora, Vilde, as pessoas que têm diabetes e tomam outras medicações, exemplo de antihipertensivos, outras medicações associadas, elas devem suspender o uso dessas medicações? De forma alguma. Existem, aí quando começou essa pandemia, começou a se falar que alguns antihipertensivos
poderiam complicar, abrir mais a porta para o coronavírus. A gente não recomenda isso. Sabemos que as sociedades brasileiras de cardiologia já se posicionou, tá? Assim como tem alguns medicamentos que para diabetes podem, em algumas situações específicas, complicar, né, no paciente que está internado com coronavírus, mas ali o seu médico vai conduzir você corretamente e todas as dúvidas que você tiver, se você já usa o medicamento antihipertensivo ou alguma droga para diabetes, você tenta comunicar ao seu médico, mas não é sair largando o remédio, você não pode fazer isso. Uma vez que você faz isso e larga seu medicamento, você pode descompensar da doença, ou da hipertensão, ou do diabetes. Agora, assim, o tempo já está bem esgotado, muitas dúvidas ainda tem. Agora, da minha parte, uma última pergunta, que creio que seja dos telespectadores também, e que resuma bem o nosso programa hoje. Tem medidas que podem ser adotadas para quem tem diabetes e diminuam os riscos do coronavírus nesse momento? Jeová, as medidas são voltadas para o controle do diabetes. Tá? Mais uma vez, é muito importante. O diabetes é uma oportunidade que você tem de ser saudável. Encare dessa maneira. Você precisa se alimentar da forma mais saudável possível. Não é uma alimentação específica para quem tem diabetes. E se você implementar uma alimentação saudável na sua casa, a sua casa toda vai ganhar. Você, sua esposa, seu filho, né? Enfim, toda a família ganha. Então, uma dica é: não leve o alimento que faz mal para dentro da sua casa. Outra dica: descubra, pesquise, converse com a nutricionista. Qual o alimento que te faz mal? E terceiro, não deixe de fazer exercício. E quarto, pesquise fontes boas sobre diabetes, vídeos bons, aulas boas, e aplique isso no dia a dia. Eu tenho certeza que você que tem diabetes, que controla ela muito bem, você vai ter uma vida tranquila, sem complicações. Você basta controlar seu diabetes e sim você vai estar evitando muito o risco das complicações. Que pena, né? Estamos chegando aqui já ao final do programa, mas já gostaríamos de agradecer primeiramente a você, telespectador, que tem aí nos assistido, que tem nos dado audiência, sempre estão mandando as fotos para nós, viu? Doutor Vilde, doutor Marcos, eles enviam a foto lá da tela, ou seja, do celular, que estão assistindo ali, e isso para nós é muito gratificante. Nós estamos muito felizes em relação a isso. O aplicativo também, a participação do fórum é muito importante para nós. Continue participando, então, de já nós agradecemos. Gostaria também de agradecer algumas pessoas, né, que nos mandam mensagens aí, tá? Assim, alguns profissionais da área da saúde que sempre estão nos enviando, né, que estão assistindo, que estão acompanhando o programa. Então, são várias pessoas, tá? Gostaria de agradecer também já ao Salão Lugar, que me deixou assim brilhantemente linda, que eu sei que eu estou muito bonita, porque eu tenho que me achar muito linda mesmo, né? E essa roupa maravilhosa lá da Samurai Modas também, tá? Então, assim, muito obrigada, né, pela participação de vocês aqui no programa, tá? Obrigada, doutor Vilde, né, porque assim foi assim conhecimentos espetaculares e seguros, porque é bom quando a gente tem profissionais que a gente pode confiar nas informações. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje como convidado, né? Eu agradeço. O pessoal que estiver interessado em casa em saber mais sobre diabetes, eu tenho um Instagram lá, Dr. Vilde Cavalcante, e um canal no YouTube também. Lá a gente está dando essas dicas de como controlar o diabetes em casa. Infelizmente, o programa é rápido, né? Passa rápido, mas a gente tem um conteúdo mais dinâmico lá no nosso canal, no YouTube, Dr. Vilde Cavalcante, e lá você pode também estar tirando suas dúvidas lá. Um abraço. E pode tirar também as dúvidas com ele lá no CEDEI, viu? Que fica ali na Najib Mutran, tá? Ele faz o atendimento dele lá, então pode ir lá também, marcar o seu horário, que ele vai estar lá, pronto para atender você. Nós queremos agradecer também a você que assistiu o programa do início até o final, encaminhou suas perguntas via fórum. Para a semana também, continue visitando o nosso aplicativo e encaminhando as suas dúvidas, que nós responderemos com todo prazer. E agradecemos àqueles que também
por cuidado, tem encaminhado também as suas dúvidas para que os programas que anteriores foram temas também foram respondendo perguntas. Então, se você assistiu os programas anteriores, aproveite para fazer sua pergunta via fórum, desse programa também e dos programas que virão. Muito obrigado por ter ficado até o final conosco. E fique ligado aí, Missão Saúde na TV.